estejam à vontade. Temos que ir mantendo este distanciamento social em tempos de pandemia, tempos esses que nos estão a trocar as voltas a todos. Começo pela Cristina. Tem participado neste debate que surge em torno do racismo, das desigualdades sociais. Os tempos de pandemia são tempos em que agravam ainda mais estas desigualdades, este fosso existente na nossa sociedade. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, David. Sim, são momentos de agravamento das desigualdades étnico-raciais e nós podemos observar logo no arranque da pandemia, por exemplo, um conjunto de discursos que acabavam por assentar numa concepção racista, não é? Esta ideia de Já estou aqui a destruir a casa. Já está a destruir a casa. Esta ideia de que o Covid é um vírus chinês, não é? E a insistência nesta ideia. Trump, aliás, disse-o várias vezes ao longo da campanha. E continua a dizê-lo. É uma maneira de fazer, não é? De cavar esse fosso. Ou quando se começou a discutir a questão de onde é que se poderia testar as vacinas e colocando a África como um sítio privilegiado para o fazer. Aliás, isso aconteceu em alguns países da África. Sim. No caso da Guiné-Bissau, isso foi amplamente discutido internacionalmente e com grandes críticas. O Brasil é outro dos locais onde as vacinas foram testadas. O Bruno, da última vez que cá esteve, nós falávamos de um novo mundo que estaria a surgir, de uma coisa nova que desconhecíamos, não percebíamos bem para onde é que estávamos a ir, com o crescimento de extremismos, de nacionalismos, e caiu-nos uma pandemia ao colo. Era isto que estava para acontecer. Parecia que estava tudo desenhado para que uma hecatombe destas pudesse provocar uma alteração profunda na ordem das coisas. Eu acho que todas as possibilidades e todos os nossos pesadelos, de alguma forma, estão presentes neste longo ano de 2020. Se nós virmos bem, este ano de 2020 é o ano em que nós temos o maior movimento de protesto nos Estados Unidos, com o movimento negro antirracista. Black Lives Matter. Exatamente, tentando propor novos caminhos, novos horizontes democráticos e, portanto, um horizonte de esperança. Mas não só, peço desculpa, Bruno, mas não só desse movimento, mas também com o movimento supremacista branco, Exatamente. que nunca foi condenado ao longo de toda a campanha pelo atual Presidente dos Estados Unidos. Aliás, ele foi várias vezes confrontado com essa posição e nunca chegou a dizer que este movimento, que se opunha a este movimento. Estamos num momento de grande fosso, numa sociedade como a norte-americana, que é um reflexo do mundo, entre quem está de um lado liberal, neoconservador, e de quem está de um lado humanista? Eu creio que estamos num momento de encruzilhada, em que, por um lado, nós estamos a tentar desafiar um certo humanismo clássico que não satisfaz algumas minorias que não se sentem incluídas na lógica de direitos que foram consagrados na democracia liberal, que excluíram negros, que mantiveram lógicas homofóbicas, racistas, sexistas e, portanto, tentarmos alargar essa democracia. Por outro lado, o desafio de confrontar essa extrema-direita, essa supremacia branca que procura criar bodes expiatórios neste momento de incerteza e de dúvida. Este livro que vocês apresentam hoje, Não Posso Ser Quem Somos, Identidade e Estratégia Política da Esquerda. Cristina, tem precisamente a esquerda no título e na capa. Faz sentido falar de esquerda e de direita nos dias de hoje? Continua a fazer sentido. Obviamente que elas são muito diversas no seu interior, mas quer dizer, há um património de reflexão e de luta pela igualdade e por uma concepção de Estado que são distintas de um lado e do outro, não é? Uma concepção sobre o capitalismo ou sociedades mais orientadas para o socialismo. Mas não queria deixar também de reforçar aquela primeira questão que colocou, que é uma parte muito importante, que é ao mesmo tempo que vemos estas concepções discriminatórias e racistas a ganhar maior peso durante a pandemia, ao mesmo tempo são exatamente uma boa parte das minorias étnico-raciais que mantêm uma parte daquelas que são as funções fundamentais da nossa sociedade. E que saem à rua para as manter, sim, apesar da pandemia. Nos transportes públicos, que estão nas limpezas, que estão na restauração, que estão nas lojas, no comércio local. E é interessante esse desfazamento, não é, entre a sua importância a nível da nossa economia, do funcionamento da nossa sociedade e um certo crescente de uma concepção, por exemplo, a maneira como muitas vezes se tem retratado os bairros e os ditos jovens dos bairros e a sua relação com a pandemia. Não é? Mas nesta pandemia, esses trabalhos, essas pessoas, essa multiculturalidade que está escondida num submundo do trabalho, que faz as coisas avançar, são valorizados. Parámos para valorizar essas pessoas? Temos valorizado pifiamente, perdoa uma expressão, a classe médica e a classe dos enfermeiros, dos profissionais de saúde, que deviam ser mais valorizados, obviamente. Mas os outros esquecemos deles, daqueles que continuam a fazer a recolha do lixo, continuam a fazer a reposição nos supermercados, que continuam a pôr toda a indústria a funcionar.
Até mesmo nos hospitais, Até as mesmo nos limpezas hospitais. dos hospitais, não é? Não, mas esse é um legado histórico que nós temos, não é? De determinado tipo de profissões que são historicamente desconsideradas, não é? Seja, por exemplo, a construção civil, os trabalhos nas limpezas. Construção civil que nunca parou. Que nunca parou. Mesmo no lockdown mais Claro, profundo, claro. nunca parou. Quando se diz que confinámos, quer dizer, é preciso Alguns. pensar quem é que confinou, não é? Alguns confinaram. Claro, Oh, Bruno, claro. nesta dualidade, nesta encruzilhada, onde é que fica a individualidade coletiva? A individualidade coletiva. Ou seja, o exatamente. ser no meio de uma sociedade que diz que temos de ser todos iguais, que não temos diferenças e que as temos. Perfeito. Eu acho que passa muito por nós sentirmos que algumas coisas que nos acontecem a nós, enquanto pessoas, que nos desqualificam, que nos oprimem, que nos causam algum tipo de sofrimento, não têm a ver só com a nossa história, com a nossa biografia, mas têm a ver com estruturas de opressão que nós temos que desafiar coletivamente. Portanto, nós estamos num momento em que se precisamos de fazer algum tipo de terapia, a terapia é coletiva e passa pela política. E a política está preparada para isso? A nossa classe política está preparada para essa terapia? Está a ser desafiada para essa terapia. Mas está a responder? Está a espreitar pela porta. O que eu sinto é que estamos há vários anos, e pensando em 2015 e o caso da esquadra de Alfragide, não é? Onde há uma acusação de que haveria uma tentativa de invasão de esquadra, que se veio a provar que não foi certo, e que com vários indícios de violência. Desde esse momento, a sociedade portuguesa e alguns políticos parecem ter-se predisposto a olhar e a reconsiderar: será? Não é? A eterna pergunta: será que há racismo na sociedade portuguesa? Olha aquele caso, não é? O caso do Bruno Candé, assassinado, de origem guineense. O caso da Cláudia Simões, de origem angolana, agredida numa estação de autocarro. O caso do Giovanni Rodrigues, por exemplo, de origem cabo-verdiana. Mas estamos sistematicamente nesta posição do será que é? E será que não é? foi porque começou essa discussão nos Estados Unidos com a morte de George Floyd, com toda aquela iniciativa que existiu e que originou o movimento de Black Lives Matter? Foi preciso os outros começarem para nós olharmos para nós? Nós quem? Nós portugueses, aqui em Portugal, com toda essa multiplicidade de culturas que aqui Os vivem. portugueses negros há muito tempo que estão a olhar Que para falam isso disso, e mas não têm disso há muito espaço para tempo. falar muitas das vezes. A É. televisão não lhes dá esse espaço. Exatamente, exatamente. Começa agora a dar. Tem sido conquistado, não está a dar, está a ceder, está a ser forçada a ceder, porque é por demais, não é? Sim, E quer há uma dizer, pressão quando internacional entra pelos também. olhos, tem que entrar pelos ecrãs também, não é? Também, não é? Mas devia entrar mais, devia entrar Estamos mais. de acordo, estamos de Devia entrar acordo. mais, mas Meus pronto. caros, acaba de sair a página de hoje do Correio ao Sul, do nosso jornal. E este é um jornal que tem sempre grandes notícias na época de fake news. Aquele desafio que eu tenho para vos colocar é, olhando para estas notícias, perceber o que é verdadeiro ou falso. E depois discutirmos aqui algumas das questões que estão por trás destas notícias. E começava pela primeira. Um robô descalça-lhe as meias. Diz que na Flórida tirar as meias acaba de ficar mais fácil. Craig Hershoff, cansado de se esticar para descalçar as meias no dia-a-dia, acaba de inventar um robô capaz de retirar as meias de forma autónoma. Diz que faz isto a 4 pessoas em simultâneo. Isto é verdade ou mentira, na vossa opinião? Bruno? Eu acredito em tudo, no Também eu. que concerne em produtos de consumo luxuosos e caprichosos e absurdos. Pode ser verdade. É verosímil, eu acho que É verosímil. Sim, sim. Por acaso não é falso. A máquina inventada foi para colocar e retirar lentes de contacto. Mas essa é a questão, o grande consumo. Mesmo em pandemia, a grande questão é o consumo. As pessoas têm que continuar a consumir. Ouvimos muitas das vezes os políticos dizer: fiquem em casa, mas vão às compras, fiquem em casa, mas continuem a jantar fora, fiquem em casa, mas não deixem de fazer as compras de Natal do bacalhau e do peru. Ouvimos ainda esta semana. O consumo tomou conta das nossas vidas. Vivemos para consumir. Eu acho que nós vivemos em sociedades consumistas e que nós não vivemos apenas em sociedades que têm uma economia de mercado, mas vivemos cada vez mais em sociedades de mercado. E eu acho que é essa, porventura, a distorção que faz com que muito dificilmente possamos reconsiderar esta sociedade em que vivemos sem considerar essa cultura de consumo e essa sociedade de mercado. Mas é claro que nem todos consomem de igual maneira, Claro. nem depois. Nem todos têm capacidade para Nem consumir todos de igual podem maneira, consumir, também essa é não verdade. é? E muitas vezes aqueles que consideram que querem criticar as questões do consumo também é porque já puderam satisfazer puderam uma consumir. parte. Claro, claro. Vamos à próxima notícia. Corta-relva chama por socorro. Os gritos eletrónicos de um cortador de relva deitaram por terra os planos de um ladrão ao fugir com o equipamento na cidade de Lippstadt, na Alemanha. O cortador de relva enviou uma mensagem escrita a avisar que estava a ser roubado. O dono do equipamento apanhou o ladrão em flagrante delito. Verdadeiro ou falso? Cristina?
Eu não acredito que tenha enviado uma mensagem. Bruno? Diria que é falso, mas É verdadeiro! Estamos a ser dominados pelas tecnologias. Completamente. Mandou uma mensagem. Mandou uma mensagem, é verdade. E o senhor foi ler e apanhou o ladrão. Ok. É extraordinário. A música tem sido das coisas que mais nos une. Nesta pandemia vimos isso e tivemos também a oportunidade de escutar outros sons, de abrir um bocadinho os nossos horizontes através da música. Deixa-me agradecer aos dois terem estado connosco para vos oferecer agora música também. Um bocadinho de música para estar connosco. Tem ouvido muita música na pandemia? bastante, cada vez mais. Também, Cristina? Sim. E a música acaba por ser esse dinamizador, esse balanceador social. Esperemos que ela seja mais. Vamos continuar com música, como diz a Yolanda Tati. E